Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Jogadores do Flamengo falaram sobre a pressão que estão recebendo nesse início de ano, neste início de temporada 2026. O Varela deixou claro que se fosse em outro time, isso não estaria acontecendo. E o Jorginho treinou com a equipe hoje e deve reforçar o Flamengo contra o Lanús. E nesse duelo contra o Lanús, o Flamengo tem que quebrar um tabu. É um pequeno tabu, mas é um tabu um pouco incômodo. Tem o Wallace. Parece que a negociação com o Red Bull Bragantino melou mesmo, não vai mais acontecer e o Wallace fica no Flamengo. Será que não é uma boa utilizar mais o Wallace? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. E se você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, porque muitas vezes a gente acha que é inscrito, mas não é inscrito. Então, dá uma olhadinha, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre esse pequeno tabu que o Flamengo tem para quebrar contra o Lanús. É um tabu chato, é um tabu curto, mas é um tabu, né, importante. A torcida do Flamengo abraçou, foram vendidos mais de 60 mil ingressos, já estão poucos ingressos para essa grande decisão. Então a torcida do Flamengo vai estar lá apoiando e cobrando também se for necessário. E o Flamengo tem essa missão. A última vez que o Flamengo inverteu uma derrota no primeiro jogo, em mata-mata, foi em 2022. E vocês vão lembrar qual jogo. Aquele jogo, famoso jogo, né? O jogo do inferno, que o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2-1, lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte, e depois venceu por 2-0, aquele jogo do inferno, venceu por 2-0 no Maracanã. De lá para cá, foram 4 jogos que o Flamengo perdeu o primeiro jogo fora de casa, né? Não, perdeu não, que perdeu fora de casa não, que perdeu o primeiro jogo e não conseguiu reverter o segundo jogo, tá? Então, desde esse jogo contra o Atlético Mineiro, teve a Recopa Sul-Americana em 2023, que o Flamengo perde para o Independente Del Valle fora de casa, né? Lá na altitude, perde por 1-0, ganha no Maracanã por 1-0, o jogo vai para os pênaltis e o Flamengo perde nos pênaltis. Na Copa do Brasil em 2023, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, foi 1-0 para o São Paulo, e empatou o segundo jogo em 1-1, acabou não conseguindo conquistar aquela Copa do Brasil, perdeu a final para o São Paulo. Na Libertadores 2024, foi com o Peñarol, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Peñarol e não conseguiu reverter o resultado no segundo jogo, foi 0-0 o segundo jogo. Em 2025 também aconteceu a mesma coisa, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro e no segundo jogo venceu o jogo, mas perdeu nos pênaltis. Então, são 4 jogos, né? 4 jogos de tabu que o Flamengo precisa quebrar para conquistar a Recopa Sul-Americana no Maracanã. Se o Flamengo ganhar do Lanús e conquistar a Recopa, vai ser o segundo título internacional que o Flamengo vai ganhar no Maracanã. O primeiro foi a Recopa Sul-Americana de 2022. Beleza? É isso, tá? Agora vamos falar sobre a pressão, porque os jogadores do Flamengo deram entrevistas hoje ao longo do dia e falaram sobre a pressão, sobre o momento do time, sobre as cobranças, né? O Léo Pereira, por exemplo, foi questionado em entrevista à ESPN se as cobranças que estão acontecendo são justas. E o Léo disse o seguinte, primeiro é olhar para dentro de nós e entender que a gente precisa melhorar.
Se está sendo uma cobrança, se está tendo uma cobrança, é sinal de que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor também. Temos que dar uma resposta positiva. E ele foi perguntado também sobre o que está acontecendo com o Flamengo nesse início de ano, um início abaixo do esperado, e ele falou que os adversários estão analisando o Flamengo, estão sabendo neutralizar o Flamengo, estão estudando muito o Flamengo, estão sabendo neutralizar o Flamengo. E o Flamengo vai precisar fazer mais do que fez em 2025 para ganhar também em 2026. Agora, o Varela, a declaração do Varela foi muito boa, porque o Varela foi questionado sobre a pressão, sobre as cobranças, né? Também em entrevista à ESPN, e o Varela disse o seguinte, que isso é a grandeza do Flamengo. E ele falou assim, ó, outro time, com certeza, depois de ter ganhado a Libertadores, ter ganhado o Brasileirão, feito o papel que fizemos no Mundial, porque não é fácil jogar contra o PSG, né? Qualquer outro time, por mais que o começo dessa temporada não fosse ideal, você teria mais tranquilidade. E aqui no Flamengo, não. Então, essa foi a resposta, muito boa a resposta do Varela, inclusive, reconhecendo que, de fato, a cobrança no Flamengo ela é muito grande. Mas é bom a gente destacar aqui, né, pessoal? Quando o momento no Flamengo é bom, ele é muito bom também. Os elogios, eles também são muito grandes. Quando a fase é boa, aquela questão do oba-oba, todo mundo é seleção. Então, quando o momento é ruim, a galera tem que entender também o que são as cobranças. Ótima declaração do Varela, mostrando que realmente no Flamengo é isso. Tem pressão, tem que estar ganhando sempre e não tem jeito. Investimento alto do Flamengo é para isso. Houve uma reunião entre os jogadores do Flamengo, as lideranças do Flamengo conversaram com os demais jogadores, né, cobrando entre si comprometimento e principalmente concentração. Houve uma cobrança grande de todo mundo para que os jogadores se concentrem melhor, estejam mais concentrados durante o jogo. Beleza? Falando em jogo, né, o Jorginho, que não joga desde a final da Supercopa contra o Corinthians, quando ele se lesionou, ele, né, a gente falou ontem aqui no canal, para quem acompanha a gente já tinha falado aqui que existia a possibilidade dele ser relacionado, e essa possibilidade ela vem amadurecendo. O Jorginho hoje participou de uma parte da atividade no gramado com os demais jogadores, ele treinou no campo nesta terça-feira e amanhã tem atividade também, quarta-feira. A atividade de amanhã vai ser decisiva para definir se o Jorginho vai ser relacionado para esse jogo, mas a chance é grande do Jorginho ser relacionado para essa decisão contra o Lanús. Eu não começaria o jogo com o Jorginho entre os titulares, porque o Jorginho está quase um mês sem jogar, desde o dia 2 de fevereiro, que ele se lesionou, e antes disso ele não vinha jogando também, lembrando que ele veio de férias, toda a pré-temporada do Flamengo, então o Jorginho, até pela idade, tudo isso, a parte física dele, obviamente, está longe da ideal, mas você ter um Jorginho no banco, se o jogo for para os pênaltis, por exemplo, ou na reta final do jogo, eu acho que é importante você ter um jogador como o Jorginho, todo mundo se sente muito seguro com o Jorginho batendo pênalti. E eu lembro, né, contra o PSG, se o Jorginho tivesse batido pênalti, talvez o Flamengo conseguisse até ter uma sorte melhor. Então é isso, galera. Em relação ao Jorginho, é isso. Vamos falar também sobre o Wallacian, porque hoje o diretor esportivo do Red Bull Bragantino confirmou que a negociação com o Flamengo pelo Wallacian ela não deu certo, ela não vai acontecer. A janela fecha agora no dia 3 de março, né? Então tem pouquíssimo tempo aí para qualquer coisa em relação ao Wallacian acontecer, mas ao que parece, realmente o Wallacian vai ficar no Flamengo, pelo menos até a próxima janela de transferências. Mas por que não deu certo? Cada clube tem uma versão, tá? O Flamengo tem uma versão, o Flamengo diz que houve um acerto com o Red Bull Bragantino, e chegou lá na hora de assinar, o Red Bull Bragantino mandou uma documentação, enfim, mudou os termos da negociação.
o Red Bull Bragantino diz que quem mudou os termos da negociação foi o Flamengo, tá? Então eu estou trazendo aqui para vocês a versão dos dois lados. E o que uma pessoa do Red Bull Bragantino me passou é que o Flamengo queria, né, receber a maior parte do valor envolvendo o Alacian à vista. E o Red Bull Bragantino, por uma política da holding, da empresa, uma política geral, não pode pagar mais do que 5 milhões de euros em uma parcela por ano de um jogador, na contratação de um jogador. Então, o Red Bull Bragantino tem esse teto aí. Então, não pode pagar, por exemplo, comprou o Alacian por 10 milhões de euros, não pode pagar uma parcela no ano de 2026 de 7 milhões. Né? Só poderia pagar uma parcela até 5 milhões de euros. Essa é a informação que eu tive por parte do Red Bull Bragantino. Enfim, é isso, galera. Mas, na minha opinião, o Alacian ficando, eu acho que é um jogador que merece mais oportunidades. O Flamengo não tem, além do Pedro, outro atacante, centroavante de ofício. O Alacian é um centroavante, né? O Flamengo só tem o Pedro. Aí, quando não joga o Pedro, quando o Pedro não tá bem, você tem que improvisar o Bruno Henrique, tem que improvisar o Plata, tem que improvisar, enfim, outros jogadores que também não funcionam, não estão funcionando improvisados nessa posição. Então, o Alacian, que é um jogador da posição, pode ser uma boa, de repente, pelo menos até o meio do ano, quando o Flamengo vai voltar no mercado para contratar um atacante, né? Lembrando que o Alacian teve um momento muito bom no Flamengo em 2025, inclusive durante o Mundial de Clubes, aquele jogo lá contra o PSG. Então não é um jogador assim de se descartar, né? E aí, qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudinho e vou responder vocês também, porque aqui a gente fala com a nossa audiência, a gente conversa e a gente responde vocês também. Grande beijo, galera. Tchau, tchau.